Para vocês traçar a curva de transferência de qualquer circuito que vocês estiverem trabalhando, é simplesmente fazer da seguinte forma. Essa tabela que vocês estão vendo aqui é a tabela que vocês fizeram o levantamento enquanto estavam fazendo o teste do circuito. Por exemplo, na entrada eu medi 5 volts, na saída deu menos 5 também. Na entrada, menos 4, saída, menos 4. Ou seja, essa tabela aqui é a tabela experimental que vocês fizeram para qualquer circuito que está pedindo a curva de transferência. Essas são as medições que vocês fizeram com o osciloscópio. Então, tensão de entrada desse lado e tensão de saída desse outro. Agora, como é que eu vou fazer para fazer esse gráfico no Excel? Eu posso fazer na mão mesmo, eu posso colocar no eixo horizontal as tensões de entrada e no eixo vertical as tensões de saída e ir traçando ponto a ponto. Mas fazer no Excel facilita muita coisa. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou pegar essa tabelinha aqui, eu vou copiar ela e eu vou colar no Excel. Vejam bem que aí estão os mesmos valores que eu tinha, não importa a cor, isso daí não vai dar diferença nenhuma na atividade de vocês, tá? Os mesmos valores que eu tinha, menos 5, menos 4, menos 3, assim, exatamente igual como essa outra. Agora, como é que eu faço para que o Excel faça o gráfico disso daí? Ele vai colocar no eixo horizontal a tensão VI e no eixo vertical a tensão VO. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas colunas aqui. Eu vou em inserir aqui em cima. Vejam bem, selecionar, inserir. Em inserir, temos a janela de gráficos. Aqui, nessa que tem os pontinhos, essa daqui é a janela que eu vou escolher. Eu vou procurar. Dessa daqui, na dispersão, eu vou escolher o gráfico que eu quero. Veja bem, ele já está fazendo automaticamente o gráfico. Então, eu vou colocar essa daqui. E já tenho pronto o meu gráfico da curva de transferência. Vejam aqui, ó. Para menos 5, entrada, menos 5, que aqui não está, a saída também é menos 5. Aqui é menos 4, dá para ver certinho. Para menos 4 na entrada, essa daqui, a saída está menos 4. Só que aqui a gente precisa fazer mais alguma coisa para ficar bem claro esse gráfico. Para ficar bem claro, a gente tem que nomear os eixos. Esse daqui é o eixo vertical e esse daqui é o eixo horizontal. Vamos tirar esse título aqui, que ele pegou do VO aqui, mas não, esse daí não interessa. Então, como é que a gente vai fazer? Clicando no mais, que é elementos do gráfico, a gente vai tirar o título do gráfico. Então, veja bem, o VO desapareceu. Tem que deixar os eixos e agora sim a gente vai deixar os títulos dos eixos. Ele coloca os títulos dessa forma assim, não tem problema nenhum. Título do eixo vertical, que está aqui. No eixo vertical, o que, que a gente tem? A gente tem o VO. Então, o título do eixo vertical é a tensão de saída VO. Ele já vai colocar automaticamente o VO. E o título do eixo horizontal é o VI. Já vai colocar automaticamente o VI aqui. Então, vejam bem, dessa forma, a gente já tem o gráfico do jeito que a gente quer. Se a gente quer deixar, aqui já está certo, esse gráfico, essa curva de transferência pertence a essa tabela que eu fiz, ou seja, eu colei os valores daqui. Se vocês querem deixar mais bonito, por exemplo, com flecha, com seta e essas coisas, isso daqui já está certo, mas se vocês querem, vocês podem fazer o seguinte, por exemplo, eu tenho o eixo horizontal, tenho o eixo vertical, eu posso deixar ele com uma seta. Vamos até onde aparece o eixo horizontal, valor, que diz aí eixo. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vai aparecer uma série de opções. Por exemplo, formatar eixo. O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou escolher valor mínimo, valor máximo, marcas na escala, rótulos e essas coisas assim. Eu posso fazer escala logarítmica, eu quero colocar marquinhas na escala, eu vou fazer aqui. Mas eu quero deixar ele como uma flechinha. Aqui, por exemplo, vamos colocar marcas na escala. Tipo principal, aqui a gente escolhe, cruz, vocês vão ver que vai aparecer uma cruzinha ali. Tá? Só que como tem linhas de grade, ela quase não aparece, tipo secundário nenhum, eu posso colocar tipo secundário, marquinhas internas, vocês vão ver que aparecem as marquinhas internas, ou seja, vocês fazem o que vocês querem. Agora eu quero que esse eixo apareça com uma flecha. Eu vou aqui, eu vou buscar linha, tipo de seta inicial, grossura da seta, tipo de seta final. Aqui, se eu clicar aqui e eu escolher a seta, ele vai colocar o gráfico, vocês vão ver depois que ele vai ter uma setinha. A mesma coisa com o eixo vertical.
Quando aparecer eixo vertical, vocês clicam com o botão direito, agora sim vocês vão fazer o eixo vertical também. Então, no eixo vertical, o que que eu quero? Quero que eu tenha uma seta. Vocês vão para a seta final aqui, vocês vão ver que a seta já vai aparecer. Eu coloquei, já apareceu a setinha ali. Aqui, nessas marquinhas aqui, vocês podem colocar, por exemplo, marcas na escala tipo principal, tipo secundário. Eu vou colocar marcas internas e elas aparecem aí. Então, vejam bem, aí a gente deu uma ajeitadinha no gráfico, ficou mais bonitinho. Eu posso fazer o seguinte, eu já tenho as linhas, já tenho as setas dos eixos, eu posso tirar as linhas de grade. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui e eu tiro as linhas de grade e vocês têm o gráfico dessa forma. Vocês podem fazer assim para deixar todo detalhado, ou vocês podem fazer simplesmente indicando qual é a tensão de saída. Vejam bem, tensão de entrada é esse daqui que implica no eixo horizontal, e tensão de saída é esse outro aqui que vai do eixo vertical. Essa daqui é a curva de transferência dessa tabela, desse circuito que eu fiz o levantamento aqui.